queremos cumprimentar todos aqueles que nos veem e ouvem através da internet. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo da lição deste trimestre, cujo tema é exatamente a preparação para o tempo do fim. O título da lição desta semana é sobre a obra de Cristo no Santuário Celestial, e é sobre isso que vamos falar, Bela, não é? Portanto, a lição que iremos estudar, portanto, esta semana, relembrando exatamente esta maravilhosa obra que Cristo efetuou no Santuário Celestial, que efetuou primeiramente aqui na Terra, quando viveu aqui como homem, e depois a continuidade, enfim, deste maravilhoso trabalho, desta maravilhosa obra de salvação que Cristo efetua no Santuário Celestial. Pois, nós temos aqui como título da lição número 5, que é Cristo no Santuário Celestial. Eu vou ler aqui o verso áureo que diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Se encontra-se em Filipenses 2, 9 e 10. Exatamente. Portanto, vemos aqui Deus o Pai exaltar soberanamente a Jesus Cristo, não é? Portanto, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, não é? Sim, sim. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, no santuário celeste, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Este Melquisedeque era rei de Salém, que saiu ao encontro de Abraão, quando Abraão vinha, enfim, regressava da vitória que alcançou sobre aqueles reis, e a quem, portanto, Abraão deu o dízimo, não é? Sim, sim. Cristo foi feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmos do conhecimento sobre a posição e a obra do seu grande sumo sacerdote. Aliás, ser-lhes impossível exercer a fé que é essencial neste tempo ou ocupar a posição que Deus lhes deseja confiar. Sem compreendermos verdadeiramente a obra de Cristo no santuário e o juízo de investigação que está a decorrer neste momento, não poderemos exatamente, enfim, como diz aqui, é impossível exercer a fé que é essencial neste tempo. Sacrifício supremo. Foi o sacrifício que Cristo fez exatamente na cruz. Ao que Ele esteve disposto exatamente para salvar cada um de nós. Para me salvar a mim, para te salvar a ti, para salvar cada um de nós. É um sacrifício que nós nunca compreenderemos, não é? Diz que Jesus foi obediente até à morte e morte de cruz. A morte mais horrível que os romanos tinham para os condenados. Não é? Deus enviou Cristo para ser uma oferta pelo pecado. De alguma forma que a compreensão humana não pode entender, a divindade de Jesus ficou em espera durante os 9 meses no ventre e nos dias no túmulo. E Jesus nunca a usou para ajudar a sua humanidade durante a sua vida e o seu ministério aqui. É interessante este ponto. Jesus, Deus, não temos qualquer dúvida sobre isso, a palavra de Deus é bem clara. Sim, sim. Quando diz que Jesus é Deus, a segunda pessoa da divindade, não é? Por exemplo, estão-me a recordar daquela passagem de Isaías, capítulo 9, em que Isaías diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Estava a falar exatamente daquele bebé que haveria de nascer em Belém, e que ele diz, porque, portanto, continuando, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Portanto, aquele bebé que nasceu em Belém era o Deus forte, não é? Era o Deus forte. Mas é interessante que Cristo, para portanto, efetuar esta obra da redenção humana, tinha que assumir a natureza humana. Tinha que se despojar da sua divindade e assumir a natureza humana. E diz aqui, é interessante estas palavras, diz aqui que não poderemos entender, mas a divindade de Jesus ficou em espera durante os 9 meses no ventre, em que estava a ser gerado no ventre da sua mãe, e nos dias no túmulo. Naqueles de sexta-feira até domingo, a sua divindade ficou em espera, digamos assim, não é? Jesus nunca usou essa divindade, porque a divindade de Jesus nunca morreu. Pois. Morreu a humanidade de Jesus.
Ele não, Cristo, o não homem, podia, morreu. Jesus não Não podia podia usar essa a sua divindade. Sim, sim, porque A sua divindade. ele nasceu como homem, Claro, então tinha que viver como homem, exatamente. como ser humano. Claro. Só que Ele nunca deixou de ser Deus, nunca deixou de mas ser ele Deus, mas despojou-se também, da sua natureza divina. Por isso que ele nasceu como homem, Claro. para que pudesse sofrer Exatamente. o pecado. Claro, Só que, mesmo ele sendo sem pecado, ele sofreu. Se ele usasse a divindade em benefício próprio, todo o plano da salvação seria mesmo... Exatamente. Estaria em causa. Em causa, né? Sem dúvida. Para que tudo se concretizasse, ele tinha que se despojar da divindade. Claro. Viveu esse tempo todo como homem, sofreu, morreu, e nós vimos que até na sepultura ele deixou aquilo de parte. Exato. Só depois da ressurreição, nesse caso, é que... Mas também antes dele ter com o Pai, ele não usou a sua divindade. Pois não, de forma alguma, não é? Portanto, ele para realizar a obra que ele realizou, ele tinha que fazê-lo na natureza humana, não é? E realmente é um mistério que nós nunca... Temos muita dificuldade em compreender. Deus, o Criador do Universo, porque São João diz que nada do que foi feito sem ele se fez, não é? Portanto, o Criador do Universo despoja-se de tudo isso, deixa a honra dos anjos, a glória do céu, e vem habitar aqui neste escuro planeta, assumindo a natureza humana, enfim, vivendo, enfim, como qualquer um de nós, sentindo cansaço, sentindo fome, passando, enfim, enfrentando as dificuldades que todos nós enfrentamos, para que nós pudéssemos ser salvos. É uma coisa que nós não conseguimos compreender, não é? Maravilhoso amor, não é? Maravilhoso amor. Um amor sem igual, não é? Amor sem igual. Ele era verdadeiramente o Cordeiro de Deus, como dizia São João Batista, que tira o pecado do mundo, não é? Nós conhecemos bem essa história, não é? Quando João Batista batizava no Jordão e Cristo se aproxima, o que é que João Batista diz, apontando para Cristo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? E ele até chega depois a dizer, portanto, aos seus discípulos, que aquilo que Cristo, portanto, ele não seria digno de desatar portanto, os sapatos dos seus pés, as alpercatas dos seus pés, não é? Quando João Batista chamou Jesus o Cordeiro de Deus, estava a fazer uma referência clara ao santuário. Mais diretamente ainda, estava a fazer referência à morte de Cristo pelo pecado, como sendo o único cumprimento de todos os cordeiros e de todos os animais sacrificiais no ritual do santuário israelita. Aquele era verdadeiramente o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Porque todos os outros cordeiros, todos os outros animais, e foram milhares deles, né, que foram mortos, que foram sacrificados em holocausto, apontavam todos para o sacrifício de Cristo. Todos eles eram tipos, eram símbolos que apontavam exatamente para a morte de Cristo na cruz. Isso realmente, por isso que nós vimos que depois da morte de Cristo na cruz, esse sacrifício dos animais tudo acabou, foi abolido. Exatamente. É essa lei que muitos confundem, dizem que a lei foi abolida, a lei do sábado, mas não. A lei que foi abolida foi a lei cerimonial. São as leis cerimoniais. Exatamente. É a morte dos cordeiros e aquelas ofertas todas porque já não faziam sentido, exatamente, nenhum, depois da morte de Cristo já não fazia sentido, não é? Sacrificar, porque ele foi o Cordeiro. Exatamente. O Cordeiro que tanto todos aqueles que passaram pelo santuário para... Tanto é que no momento em que Cristo morre na cruz, o véu do templo é rasgado pelos armados. O véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo é rasgado, enfim, de forma sobrenatural, por um anjo divino, que se rasga, portanto, o véu do templo, significando exatamente que todos aqueles cerimoniais já não faziam sentido. A morte de cordeiros, a morte de animais, já não eram necessários porque o Cordeiro de Deus tinha morrido na cruz, não é? Tinha morrido na cruz. Todos estes animais, portanto, o sangue deles, que valor é que tinha? Não era o sangue dos animais que nos ia libertar do pecado, não é? Aqueles animais, o sacrifício daqueles animais apontavam exatamente para o sacrifício de Jesus, não é? Eram símbolos, eram tipos exatamente daquilo que haveria de acontecer. É o mesmo que nós hoje em dia pensamos que as nossas obras nos salvam. Eu tenho que me portar bem, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, ou então tenho que dar ofertas, tenho que dar os meus dízimos e ofertas para eu obter a salvação.
Claro. Tudo podemos fazer, é muito bonito. Sim, Mas se exatamente. nós não aceitarmos Jesus Cristo e o seu sangue, o que ele fez na cruz por nós, Claro. tudo que nós fizemos é em Isso vão. não tem valor nenhum. Porque esse foi um sacrifício supremo. Claro, claro, claro. Portanto, a Bíblia tem, tem um verso interessante que diz que todas as nossas boas obras são como trapos de imundícia, né? Portanto, as nossas boas obras não nos salvam. A única coisa que nos salva é realmente o sacrifício de Cristo. Porque é um sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito de Cristo, né? E quando aceitamos Cristo, quando aceitamos esse sacrifício de Cristo, quando aceitamos Cristo como nosso Salvador, aí sim, temos, portanto, enfim, direito à vida eterna, né? Reconhecendo o nosso pecado, arrependendo-nos dos nossos pecados, pedindo perdão, portanto, e aceitando Cristo como nosso Salvador, aceitando o seu sacrifício na cruz em nosso lugar, portanto, o seu sacrifício substituinte, aí sim nós temos direito, portanto, à vida eterna, temos direito à salvação, não é? Portanto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz agora uma coisa aqui interessante. Diz aqui assim: Jesus Cristo tem o sacerdócio melhor do que era o dos sacerdotes da linha de Arão no serviço do santuário terrestre. Portanto, estes sacerdotes, durante, enfim, centenas e centenas de anos, oficiavam no templo, não é? Portanto, que eram também tipos de Cristo, não é? Eram tipos de Cristo. O próprio sumo sacerdote, que era escolhido também, periodicamente, portanto, era um tipo de Jesus Cristo, não é? Todos eles morreram, as gerações foram passando, todos eles morreram, todos eles eram pecadores. Muitas vezes, todos eles, não eram muitas vezes, era sempre. Eles também tinham que oferecer portanto, sacrifícios por seus próprios pecados. Primeiro o sumo sacerdote, seus, exatamente, o sumo sacerdote também tinha que, o sumo sacerdote judeu também tinha que oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, porque eram pecadores, como qualquer um de nós, não é? Portanto, o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio de todos estes sacerdotes e sumos sacerdotes judeus. Em vez de um sacerdócio terrestre, nós temos um sumo sacerdote que é Jesus, que realmente intercede por nós, que está no santuário celestial, porque aquele santuário que representava o santuário celestial, que é onde Cristo está, que intercede por nós. Sem dúvida. Portanto, o santuário terrestre era um símbolo do santuário celestial. Uma cópia, E continuando aquele raciocínio que estávamos a ter há pouco, de que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio dos sacerdotes da linha dos descendentes descendentes de Arão, diz aqui assim: Cristo pode salvar completamente devido a várias qualificações que nenhum outro sacerdote podia ter tido. Ele é Deus. Em primeiro lugar, os outros eram seres humanos, não é? Os sacerdotes israelitas eram seres humanos, pecadores. Cristo é Deus. Tem autoridade para perdoar pecados. Tem o sacerdócio permanente. E durante a era cristã, ele está a interceder permanentemente pelo seu povo com a mesma compaixão amorosa que manifestava quando curava os doentes e confortava os solitários. Ele também é humano, mas nasceu sem pecado, enquanto que os sacerdotes levitas eram pecadores. Não é? E Cristo assumiu a natureza humana, mas sem pecado, e permaneceu nessa condição. E sendo aquele que não tem pecado, ele morreu sob o esmagador peso de todos os pecados humanos. Somente ele, então, sendo Deus homem, pode interceder pelos pecadores no santuário do céu. Nenhum outro ser, nem os anjos, poderiam interceder por nós no santuário celestial. Apenas Cristo. Exatamente devido a estas qualificações que acabamos de referir, não é? Sim. Acabamos de referir. Portanto, Cristo, como Deus, o Deus homem, portanto, como o Criador, poderia ser exatamente a expiação pelos nossos pecados, não é? Mais ninguém, nem sequer um ser celestial, nem sequer um anjo, poderia efetuar essa redenção. E também a lição continua dizendo que todos estes textos também mostram é que o sacrifício de Cristo foi feito uma vez por todas. Só foi preciso fazê-lo uma vez e foi suficiente. Enquanto que os sacrifícios, enfim, na dispensação judaica, durante aquelas gerações, durante aqueles anos e anos, todos os dias, portanto, eram feitos sacrifícios, né? Que se renovavam diariamente, semanalmente, anualmente. Né? Portanto, enquanto que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício realmente perfeito, feito uma vez e todo suficiente. Né? Todo suficiente. Também vimos que diz que Cristo efetuou uma eterna redenção. Exatamente.
E eu ia referir isso. Pois, a palavra grega traduzida como redenção também significa resgate, libertação e Salvamento. Exatamente. Quer dizer, só mesmo Cristo, mas também foi um grande amor que realmente Cristo teve pelo ser humano para sofrer uma morte tão horrível. Uma morte tão atroz que naquele tempo quem morresse na cruz era considerado o pior dos criminosos. Exatamente. Mas nós vimos pelo amor, humilhação terrível era uma que Cristo humilhação sofreu. que ninguém aceitava Claro, aquilo. claro. E pelo amor da humanidade, claro. realmente nós vimos que um amor sem igual. Um amor sem igual. Cristo humilhou-se até, nem sei, não há palavras. Maior humilhação que essa não pode haver, não é? Não pode haver de forma alguma. Por isso que a única coisa que ele pede a nós é para nós nos humilharmos também. Claro. Nos humilharmos abandonarmos a nossa arrogância, o nosso orgulho. E aceitarmos Jesus. Claro. Simplesmente o sangue do Cordeiro, que é o Cordeiro Imaculado de Deus, claro. é o que nos purifica e é o que nos salva. Claro. Mas se nós não nos humilharmos, não chegamos lá. Claro. Porque muitas das vezes nós achamos-nos autossuficientes para podermos ganhar a salvação ou qualquer coisa, mas não. Claro. Tudo depende do que Cristo fez por nós. Claro. Quando chegamos aos pés da cruz, quando aceitamos Cristo como o nosso Salvador, toda a nossa autossuficiência se dissipa, não é? Não há lugar, portanto, à autossuficiência, à presunção, ao orgulho, à vaidade, ou, portanto, a qualquer outra coisa, não é? Portanto, ele efetuou realmente uma eterna redenção, um resgate, como referiste há pouco, uma libertação, um salvamento, não é? É realmente o nosso libertador, o nosso Salvador. Ele visitou e remiu o seu povo. Significa que foi Cristo como Cordeiro sacrificial que obteve esta redenção, esta libertação. É a grandiosa notícia do Evangelho, e a grandiosa notícia do Evangelho é que Cristo a obteve não para si mesmo, mas para mim, para cada um de nós. Não é? Para cada um de nós. Ele fez isso não para si mesmo, mas para cada um de nós. Para os que o aceitam. Exatamente. É interessante nós pensarmos que todo este plano da redenção, tudo isto estava planeado e decidido ainda antes da criação do mundo. Ainda antes de nós existirmos. É verdade. Ainda antes de nós existirmos, do planeta existir, ainda antes disso, muito antes, já Cristo, portanto, tinha decidido realizar esta obra. Não é? É realmente uma coisa insondável, não é? Insondável. Cristo como nosso intercessor, nós vimos que Jesus como nosso intercessor, ele aceita, ele morre, ressuscita e vai para o santuário celestial para quê? Para apresentar os nossos pecados, para apresentar as nossas causas a Deus. Exatamente. Claro. Quer dizer, no fundo, ele é nosso intercessor, é nosso advogado e é nosso juiz. Exatamente. É interessante realmente esse ponto, não é? Ele é juiz, mas ao mesmo tempo também é nosso advogado de defesa, não é? É o advogado de Portanto, defesa. Nós somos culpados, não temos saída, não é? Não temos saída, mas ele apresenta diante do Pai, apresenta o seu sacrifício e diz: Pai, eu morri pelo Carlos Macedo, eu morri pela Bela. Portanto, eles aceitaram-me como seu Salvador, aceitaram o meu sacrifício. Pai, perdoa-lhes. Portanto, e nós somos perdoados e somos justificados exatamente através deste sacrifício, desta obra substituinte, deste sacrifício expiatório de Cristo, não é? Ele é realmente o nosso intercessor. Embora o pecado tenha produzido uma terrível separação entre Deus e a humanidade, através da morte sacrificial de Cristo, nós, seres humanos, somos levados a Deus e podemos continuar a ter acesso a Ele, permanente acesso a Ele, dia e noite, né? Dia e noite. O pecado tinha produzido uma separação. Houve ali uma quebra, uma separação. E era necessário voltar a ligar. Aliás, a palavra religião significa exatamente isso mesmo, religar, voltar a ligar aquilo que estava separado, não é? E foi isto exatamente que Cristo fez. Havia um abismo. Imaginemos agora uma ponte sobre o abismo, ligando exatamente sobre aquele vão, aquele vazio, ligando exatamente os dois pontos. Portanto, essa ponte é exatamente Jesus Cristo, não é? Ele voltou a religar o homem com Deus, não é? Porque realmente quando nós aceitamos Jesus,
Os nossos pecados são perdoados e nós tornamos-nos limpos. Claro, Essa é uma grande notícia. claro. Somos Porque perdoados e limpos. Eu vejo-me num beco sem saída, como se costuma dizer, Claro, estou cheia de claro. pecados, como é que eu saio daqui? Claro, Mas quando eu aceito Jesus, entrego o meu coração a Ele, humilho-me. Claro. Mas é quando eu aceito mesmo, de verdade, do claro. fundo do meu coração. Os meus pecados são perdoados. Tudo que parecia uma nuvem escura Claro. torna-se limpo. Isso é uma boa notícia. E nós vimos aqui, vou ler aqui esse trecho que diz: sim, quando aceitamos Jesus, os nossos pecados foram perdoados e ficamos diante de Deus perdoados e limpos. Mas permanece o facto de que, mesmo depois de nos tornarmos cristãos, por vezes ainda pecamos, apesar de todas as maravilhosas promessas de vitória. Nesses casos, Jesus intercede como nosso sumo sacerdote no céu. Ele representa o pecador arrependido, não apresentando os nossos méritos, porque não temos nenhum, Claro. mas apresentando os seus méritos em nosso favor diante do Pai. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que, por ele, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Exatamente. Como leste aí, é interessante, né? O facto de termos aceito Cristo como nosso Salvador, o facto de nos termos batizado não significa que não caiamos, por vezes caímos, não é? Somos pecadores, é a nossa natureza, podemos tomar a decisão de, enfim, praticar o bem, de sermos justos, mas mais tarde ou mais cedo acabamos por cair, não é? Podemos ser bons cidadãos, podemos ser bons pais, bons maridos ou boas esposas, podemos ser realmente, portanto, pessoas de valor, mas temos que reconhecer, temos que ser coerentes, temos que ser honestos e reconhecer que falhamos. Todos os dias falhamos. Podemos tomar, enfim, excelentes decisões, mas às vezes, e ter excelentes objetivos, mas se formos honestos, temos que reconhecer que caímos muitas vezes, não é? E é aí nesse momento que nós temos que ir aos pés de Cristo, reconhecendo a nossa impotência, reconhecendo a nossa incapacidade, as nossas falhas e pedindo perdão, tendo um sincero arrependimento, não é? E pedindo perdão a Deus e aceitando o sacrifício de Cristo, portanto, a obra expiatória de Cristo em nosso lugar, não é? Portanto, e quando o fazemos, quando vamos a Cristo, quando vamos aos pés da cruz, quando aceitamos este sacrifício expiatório de Cristo, somos realmente perdoados e limpos. Como acabaste. São palavras-chave. Eu sublinhei aqui também. Perdoados e limpos. E Deus olha para nós como se nunca tivéssemos pecado. Que é uma coisa realmente maravilhosa, não é? Que é uma coisa maravilhosa. O que aconteceu, por exemplo, com o ladrão na cruz, não é? Era um criminoso, estava ali a sofrer as consequências do seu erro, no entanto arrependeu-se, portanto entregou-se a Cristo, aceitou Cristo como seu Salvador e Cristo faz-lhe a promessa de que estaria no paraíso, não é? Sim, sim. Portanto, aquele homem passou a ser justificado, passou a ser limpo. Aos olhos de Deus estava inocente, não é? Sim. Porquê? Porque se tinha arrependido sinceramente e tinha aceito Cristo como seu Salvador. Portanto, diz aqui, e vou realçar mais uma vez este pensamento, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Os que por ele se chegam a Deus, porque o único caminho para Deus é Cristo. O único caminho para o Pai, não há outro, não há mais caminhos. Há pessoas que podem pensar que há muitos caminhos para chegar a Deus. Mas não, há um só caminho para chegar ao Pai. Há um só caminho para chegar a Deus. Há um só caminho para chegar à vida eterna, que é exatamente Cristo, não é? Sim. Que vive sempre para interceder por nós. E agora aqui o dia das expiações. A parte final da nossa lição, não é? É interessante, portanto, nós sabemos que os israelitas, portanto, neste dia, o dia da expiação, era um dia solene, ninguém trabalhava, toda a obra parava, não é? E o povo, portanto, era aconselhado, portanto, a fazer meditação, fazer uma interiorização, analisando a sua vida, pedindo perdão dos seus pecados, porque o seu caso podia ser decidido naquele dia, não é? Portanto, e então, no santuário terrestre, o que é que acontecia neste dia? O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Para purificar o santuário. Exatamente, porque durante o ano todos os pecados tinham sido simbolicamente transferidos para o sangue, para os animais que eram mortos, e simbolicamente esses pecados
portanto eram transferidos para o santuário. E então no dia da expiação era necessário purificar o santuário. Pois, precisava de uma vez por ano. Uma vez por ano, exatamente neste dia, que era o dia da expiação. Portanto, e então era um dia solene, um dia de exame, de autoexame, de análise, enfim, à vida pessoal de cada um. E então o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, era o único dia em que ele entrava no lugar santíssimo e oficiava por todo o povo, por si próprio e por todo o povo, não é? Sim. E por todo o povo. Isto, portanto, era o que acontecia neste dia, o dia da expiação. É interessante que tudo isto era um símbolo exatamente da obra de Cristo no santuário celestial. Do que Cristo é o que Cristo está a fazer neste momento no santuário celestial. E está a fazer desde quando? Desde 1844, exatamente, que ele entrou no lugar santíssimo para não para purificar ou para perdoar os nossos pecados, mas para ver os registros dos nossos pecados. E a obra que Jesus que ele começou a fazer, que termina com a sua segunda vinda. Não sabemos quando, mas não demorará muito pelos sinais que estão a acontecer, enfim, à nossa volta. Temos a certeza que a vinda de Cristo não demorará muito, não é? Há pouco referimos esta data 1844. Em 1844 porquê? Porque realmente Guilherme Miller, nos Estados Unidos, há 100 e poucos anos atrás, ao estudar a Bíblia, ao estudar as profecias, chegando àquela profecia que falava das 2300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado, que simboliza em linguagem profética, significavam exatamente 2300 anos, ele fez as contas e chegou à conclusão que os 2300 anos terminavam no dia 22 de outubro de 1844. E então ele começou a pregar nos Estados Unidos que Cristo regressaria à Terra, a segunda vinda de Cristo seria no dia 22 de outubro de 1844. O que é certo é que realmente a data passou, as pessoas ficaram muito desiludidas, muito decepcionadas, porque aguardavam, portanto, a vinda de Cristo nesse dia e Cristo não veio. E só depois, então, mais tarde, é que eles compreenderam que não se tinham enganado nas contas, enganaram-se foi na interpretação, não é? Foi nesse dia, foi nessa altura que Cristo não veio à Terra, mas entrou no lugar santíssimo, no santuário celestial. E então começou aí o juízo investigativo. Cristo está a analisar a vida de todos nós. A nossa vida está a ser avaliada, está a ser analisada por Cristo no lugar santíssimo, portanto, neste juízo investigativo no santuário celestial, não é? Portanto, daí a solenidade, exatamente, tal como era solene este dia em Israel, o dia da expiação, estamos a viver em tempos solenes, temos que, enfim, ter cuidado, vigiai e orai, como dizia Cristo, vigiai e orai, porque, enfim, não sabemos exatamente o que é que nos poderá acontecer, não é? Não poderemos, portanto, enfim, ser permissivos neste campo, temos que zelar pela nossa própria salvação e pela salvação daqueles que nos cercam, não é? Sim. É interessante este dia da expiação e a obra de que Cristo faz aqui no Santuário Celestial, de pleno, de significado transcendente, não é? E importante exatamente para cada um de nós, para a nossa própria salvação. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. É uma das mensagens angélicas em Apocalipse 14, não é? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Esta palavra juízo, esta palavra julgamento, é uma palavra que nos faz um pouco tremer, não é? Nenhum de nós gosta de ir a um tribunal e estar perante um juiz, não é? Não é fácil, não é uma situação muito confortável, não é? Temos que vigiar e orar para que sejamos achados por dignos de herdar a salvação. Quando o nosso nome for avaliado no juízo. Quando vamos a um juiz aqui na terra, temos aquele medo, temos que falar, temos que nos justificar e precisamos de um advogado. E esse juízo que Jesus faz, nós felizmente não precisamos de advogado, porque ele próprio é o nosso advogado. Ele é o advogado, ele é a nossa defesa, ele faz tudo por nós. Claro. O que ele nos oferece é sua salvação. Claro, sem dúvida. Basta aceitar. Sim, e basta Se nós aceitamos e realmente seguimos
os seus conselhos e os seus mandamentos, que os mandamentos não nos claro. salvam, mas Claro. aceitarmos Jesus e o que Ele fez por nós, estamos salvos. Exatamente. Ele diz, é um convite que ele nos faz a todos nós, vinde a mim, vós todos, os que estáis os que estáis cansados e oprimidos. Não diz alguns, todos. Todos. É um convite para todos. Não é? Ele não faz acessão de pessoas, não é? Não faz distinção de pessoas. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu vos salvarei. Não é? Portanto, ele também, na outra parte, diz, sem mim, nada podeis fazer. Não nos podemos salvar a nós próprios. Só nos salvamos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Pelos méritos daquilo que Ele fez por cada um de nós. Porque os nossos méritos, como dissemos há pouco, as nossas boas obras, diz a Bíblia, são trapos de imundícia. São trapos imundos, trapos sujos. Não é? Não é nada. Vou ler aqui a citação de Helena White, que diz: como antigamente os pecados do povo eram colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado e mediante o sangue desta transferidos simbolicamente para o santuário terrestre, assim, na nova aliança, os pecados dos que se arrependem são, pela fé, colocados sobre Cristo e transferidos de facto para o santuário celeste. E como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se tinha poluído, igualmente a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou apagamento dos pecados que ali estão registrados. Mas antes que isso se possa cumprir, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e pela fé em Cristo, tem direito aos benefícios da sua expiação. Isso encontra-se no Grande Conflito, página 351, segundo Helena White. Exatamente, é um pensamento interessante. Uma citação interessante do livro Grande Conflito da senhora Helena White. Não é? Realmente, e é isto exatamente, está aqui resumido exatamente aquilo que acabámos que falámos durante, enfim, esta gravação. Não é? Sim, sim. Portanto, cabe-nos agora a cada um de nós, tomar a decisão. Não é? Se aceitamos Cristo, e penso que todos nós, enfim, temos desejo de o fazer, não é? Se aceitarmos Cristo como nosso Salvador. É este o convite que nós fazemos também àqueles que nos veem e ouvem através da internet, que cada um de nós, que cada um de vós, possa aceitar Cristo como seu Salvador pessoal. Porque assim fazendo, podemos ter a certeza da vida eterna. Que é a coisa mais maravilhosa, a promessa mais maravilhosa que nós temos, não é? E porque temos pouco tempo. E o tempo, exatamente, mesmo. Muito Estamos pouco, mesmo né? no Muito fim. pouco. Todos os sinais, enfim, à nossa volta, no mundo político, social, económico, em todos os níveis, nós vemos sinais da proximidade, conforme diz a palavra de Deus, da vinda de Cristo. Preparemos, pois, para esse dia, para esse grandioso dia. Que o Senhor possa abençoar a todos vós, é o nosso desejo, meu e da Bela. Portanto, enfim, no fim deste excelente estudo da palavra de Deus. Amém. Bela, muito obrigado. Muito Obrigada obrigado eu. pela tua colaboração também e que Deus possa abençoar-te a ti e à tua família também. Obrigada, e que Deus vos possa igualmente. abençoar a vós todos e vossas respectivas famílias. Assim seja. Amém. Amém.